instituto tem as fotos de quem publicou no Science, na Nature e tal. Tem isso. Todavia, quando eles precisaram construir o programa espacial deles, eles repatriaram um departamento inteiro do MIT, de chineses, americanos. Tá? Os caras voltaram porque eles falaram, é o seguinte, nós queremos ir para a Lua. Vocês decidem aí como nós vamos chegar na Lua. Está aqui, quanto precisa? Né? Precisa de X. Tá bom, está aqui porque nós queremos ir para a Lua. Tá? Então, em 2010, eu escrevi um manifesto chamado Manifesto da Ciência Tropical. Né? Porque eu ainda era idealista o suficiente para imaginar que haveria alguém que ouviria como a ciência de ponta e o talento científico brasileiro podiam contribuir para um país melhor. Em todos os sentidos. Tá? E, basicamente, o fulcro era o humanismo da ciência, né? Como ele poderia ser usado como modelo para desenvolver coisas, vacinas, novas formas de cultura para o agronegócio, salvar o oceano. Né? O que você... Está lá, está tudo lá. Tá? O modelo de um país, um modelo de nação que tem um projeto nacional onde a ciência desempenha um papel central. Eu não estou falando isso porque eu sou cientista, tá? Eu estou falando isso porque eu literalmente acredito no talento brasileiro e acredito que o nosso país está muito abaixo do seu potencial humano, em ponto de vista do que nós transformamos em realidade. O potencial humano brasileiro... Isso é um fato. É um fato. Eu fui lá para o Rio Grande do Norte, na periferia de Natal, na cidade de Macaíba, uma cidadinha de 60 mil habitantes. Os caras, ex-professores meus na USP, falam, você é louco? Você vai querer fazer ciência no... Né? Eu falei, não. Eu acredito piamente que o talento está lá. É o campus do cérebro, reconhecido no mundo inteiro. É que a gente tem uma habilidade impressionante mesmo de desperdiçar potencial humano. Tem. E o potencial humano que nós temos, ele é capaz, por causa das vicissitudes de ser brasileiro, de gerar improvisações que ninguém faz. Tá? Isso é verdade. Eu entendo. Por laboratórios do mundo inteiro. O cientista brasileiro, cara, ele é altamente respeitado em todas as áreas, cara. Todas. E você vai nos laboratórios em que tem cientistas brasileiros, alunos, pós-doc ou chefes de laboratório, e os caras do departamento falam, os caras acham umas soluções... Eu consigo entender. Que a gente... Por quê? Porque o cara é treinado assim lá. O cara é treinado a ler o manual. Pega o manual. Não tá no manual? Ih, cara, não tá no manual. E a gente tem que lidar com tanta merda que... Exatamente. Não, eu contei essa história. Eu já vi o cara falar assim, não tá no manual e agora? Pô, não tá? Chama o brasileiro, cara. O brasileiro vai dar um jeito disso aqui. Eu contei pro Sérgio, quando eu cheguei no laboratório do John Chapin lá, depois de ser escalpelado pelo táxi, né, eu comecei a implementar as técnicas de salvar dinheiro que eu fazia aqui na USP, porque não tinha dinheiro. Então eu tinha que reclassificar agulha de injeção, tinha que, né, esterilizar de novo, enquanto lá eles jogavam fora e pegavam uma nova. Aí o John virou para mim e falou, Miguel, você está nos Estados Unidos agora, fica calmo, eu tenho dinheiro, milhões de dólares, isso nos primeiros meses, né? 6 meses depois, no final do ano, ele chega assim para mim, Miguel, sabe as suas técnicas aí de salvar grana? Falei, sei, professor, aquelas que você falou que não era mais para eu fazer. Falou, continua fazendo, você me salvou $20 mil no último mês. Por quê? Porque não tinha grana aqui. Então, enquanto o americano ia lá, pegava uma seringa nova e jogava fora, a gente reciclava a seringa, né, para os ratos. Né? Ou a gente fazia cirurgias muito mais bem feitas, porque eu tinha treinamento cirúrgico da Faculdade de Medicina, que nenhum pós-doc dele tinha, então morria muito bichinho, rato lá. Eu nunca perdi ninguém. Eu ia lá, fazia a cirurgia, o bichinho recuperava e ficava meses lá. Né? Então, o John, quando eu trouxe ele para o Brasil, ele falou, olha, depois que você veio para o laboratório, eu só quero pós-doc brasileiro. Porque vocês são meio malucos, vocês inventam umas coisas, vocês fazem uns troços diferentes que nunca ninguém me ensinou a gerenciar um laboratório de pesquisa assim. Tá vendo? Tá? Então é a política brasileira assim, de ciência, de infraestrutura científica e tal. Não tem isso. Isso não existe. Claro que tem. Te treinou a ser o cara que sabe só guardar dinheiro. Foi a necessidade. Foi a necessidade de sobreviver. Mas a necessidade de sobreviver é imposta por esses caras. Então te ensinou isso aí, pô. Não, é verdade. É verdade. Isso aí. É a mesma coisa que dizer o seguinte. A defesa do Vasco é tão horrível que o goleiro do Vasco é o melhor do Brasil, porque ele tem que salvar o time toda hora, entendeu? Isso, não é isso? É mais ou menos isso, isso exatamente. Tá bom. Então, mas esse que é a minha briga, entendeu? O que o Manifesto da Ciência Tropical propunha era liberar as amarras do cientista brasileiro e da ciência brasileira, acabar com essa história de nota da CAPES, pesquisador 1A, toda essa burocracia, todas essas camadas que te colocam no currículo que te colocam numa camisa de força
liberar essa energia cinética do cientista brasileiro para melhorar o Brasil, para transformar o país. É isso que teu instituto propõe? É isso que eu proponho, é isso que eu estou fazendo pelo mundo agora. Porque quando eu cheguei lá na China e contei o que eu estou fazendo, os caras falaram, vem fazer aqui também. Legal, gostei da ideia, tá? Por exemplo, a ideia da Universidade do Cérebro, que eu propus em fazer, que é uma universidade voltada para a mente humana. Imagina, todas as disciplinas dessa universidade focadas no cérebro humano. Evidentemente, aqui todo mundo achou que eu tinha perdido mais um dos neurônios, os poucos que sobraram, depois da Copa do Mundo. Cheguei lá, conversando com os caras, gostei, vamos fazer, entendeu? Aqui você não tem interlocutor. Fora daqui, quem entendeu o que a ciência vai fazer, ainda vai fazer pela humanidade, os caras... E não é assim, quanto custa? Os caras não perguntam o preço. Tá? Os caras falam, uau, o que você quer fazer? X, Y, Z. Tá bom, vamos fazer. Então, foi aí que eu me dei conta, no meio da pandemia, que eu tinha assinado, 40 anos atrás, o meu contrato para ser professor universitário, de um troço que agora não existe mais. O que eu assinei para trabalhar, a bolha... Ah, sim. A bolha que eu falei... Aquela bolha lá acabou. Vou renunciar a bônus do mercado financeiro, vou renunciar até a Ferrari, vou renunciar a um monte de coisa, porque os caras me deixam cegado, os caras me deixam pensar, os caras me deixam criar... Hoje, cara, tem bônus para quem publica mais, viu? Só vou te falar isso. Ah, é? Isso eu não sabia. Tem bônus. Porra, essa eu tô descobrindo agora. O cara que publica mais, ele tem bônus. Vira uma briga para ver quem publica mais. Não sabia disso. É. Mas enfim. Isso tem muito efeito ruim, né, cara? Muito efeito ruim. Por isso que, né, eu acho que eu contei para você né, Ciência Sem Fim. Tem pra falar pra esses caras que isso cara, é ruim? vai falar, cara. Ninguém te ouve, ninguém cara. ouve, ninguém vai ouvir. Mas então, por isso que eu cheguei e falei, sabe uma coisa, no meio da pandemia, eu estava aqui preso, né? Não tinha como voltar, não tinha avião, não tinha... Eu estava trabalhando de graça para o Comitê do Nordeste, 24 horas... Imagina, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo estimativa de quantas pessoas vão morrer no dia seguinte, tá? Isso foi um parece um trabalho de merda. Não, foi... Eu sonhava com a tela do computador. Eu sonhava com os modelos mostrando as curvas, sabe? As curvas de mortalidade. Eu comecei a ter um troço meio esquisito. Aí os caras falaram, não, tem que voltar. Eu falei, não dá para voltar, não tem avião. Eu vou a nado. Vou pegar né, vou lá... Fala com os coiotes. Né? Aí eu cheguei, sabe uma coisa? 40 anos, deu. E aí eu falei, vou criar o meu próprio Instituto Internacional. Não de Natal, que está lá bonitinho, eu vou criar o meu. E ir para o mundo e encontrar interlocutores que topem fazer o que eu quero fazer, que é o projeto que eu estou lançando, que é o Treat 1 Billion, que é o número de pessoas que sofrem de doenças do sistema nervoso central. Isso aí é legal pra caramba. Né? Que eu estou fazendo agora com parceiros na Europa, na Ásia, na África, no Brasil, nos Estados Unidos, fora do mundo acadêmico oficial. Porque quando eu cheguei e contei essa ideia... Esse cara deve te odiar. Não. Eu cheguei pro cara lá que mandava, lá que me conhece, Ili Tempore, lá na minha universidade, e falou, olha, eu quero fazer isso. Não, muito grande. Não é para nós, isso é muito gigantesco. Eu falei, não, mas depois de 40 anos é o que eu quero fazer. Ah, não, vai ser muito difícil, é melhor você achar outra forma de fazer. Eu falei, tá bom. Vou achar, né? Vou achar, né? Porque, você veja bem, nem na universidade, que é a tal bolha, você pode mais sonhar com a utopia. Entendi. Isso é complicado demais. É complicado. Né? Então vai no método Indiana Jones, que é muito mais divertido. Infelizmente, eu fico muito triste, porque muito eu tô mais dentro da academia, você vê isso, e você vê gente sendo talentos desperdiçados, a galera vai embora, né, cara? Vai embora. O que a galera faz vai embora. Entendeu? É que os jovens de hoje não conheceram esse modelo que eu estou descrevendo. Exatamente. Então eles entraram, assinaram, olharam, estão olhando e falando, não vale a pena. E estava ficando muito difícil recrutar alunos para fazer doutorado nos Estados Unidos. Ninguém mais queria pagar o preço. Entendeu? E está acontecendo aqui. Tá? Porque é uma vida muito difícil. Tá uma crise danada, mas aí tem o negócio de bolsa e tudo, é tudo ruim, né, cara? Mas eu, por exemplo, quando o aluno chega para mim e fala assim, professor, recebi aqui, eu falo, vai embora agora. Vai embora agora. Não pensa nem duas vezes, cara. Não pensa nem duas vezes. É muito triste. Tem algum esforço? Não tem nenhum esforço, na verdade, eu suponho, pra gente, vamos lá, pro Brasil trazer esses caras de volta para um programa científico sério. Não tem. Veja, o problema é que se você for tentar fazer esse programa científico, vai ser nos moldes do que existe, porque você não consegue
escapar da macroestrutura. E o que tu propõe, cara? Acabar com a macroestrutura. É isso aí. É o sistema que tá fudido. O Sérgio sabe tão bem quanto eu. Qual foi o Ministério da Ciência e Tecnologia dos Estados Unidos? Nunca existiu. Nunca teve. A grande sacada americana, no meio da guerra, um cara chamado Vannevar Bush, que não é parente dos Bush, que era o supervisor do projeto Manhattan, lá da bomba, né? Que era um professor... Parece no filme, pra quem não não viu o filme, ele aparece? Parece. Ele era um cara que era o líder mundial de computação analógica. Imagine, na época que os computadores digitais começaram a surgir. Era o maior cara de máquinas analógicas do MIT. Ele chegou para o Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e falou: nós temos que criar o National Science Foundation. Isso aí, os Estados Unidos criam isso aí. Nós temos que criar uma fundação que pague para os caras pensarem estrategicamente e cientificamente. Ele não falou para criar uma estrutura de ministério, burocrata aqui, burocrata... Claro que tem a burocracia do NSF, tá? A NSF revolucionou a ciência americana. Aí, do lado, eles criaram o NIH, que eu trabalhei com eles durante 30 anos. National Institute of Health, para financiar pesquisa biomédica. E assim vai. Eles têm o NRAO, que é o National Radio Astronomy então, e tal. É distribuído. Você entendeu? Tá. É quem dá a grana. Tá. Não tem um cara lá que senta em Brasília, em Washington. Teve recentemente, quando o Biden foi eleito, ele decidiu, não, vou pôr no gabinete um cara lá, o Eric Landros, para ser o... Bom, o cara durou 6 meses. Né? O cara brigava com todo mundo, descobriu todo barato. Ele estava muito abaixo dessa outra estrutura, exato, né? Que já existe há muito tempo. Não, e essa estrutura... Só que assim, o presidente dos Estados Unidos tinha um advisor científico que senta do lado do Oval Office, tá? Então acontece qualquer crise no mundo, pandemia, a Coreia do Norte solta um míssil, sei lá o que acontece, o advisor entra na sala e fala: olha, o prêmio Nobel de Física nosso lá da Califórnia vai ligar para o senhor para contar como é que funciona esse barato e eu já tenho um briefing, você entendeu? É isso. Você não precisa de uma estrutura macro para fazer ciência. Você precisa de gente com talento, você precisa de recursos e uma infraestrutura para você praticar a arte. Tá? A gente tem pelo menos a infraestrutura para praticar a arte? Nós temos. Aquela é dividida, cara, porque aqui você tem o MEC, né? E você tem o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então você está numa universidade, você responde a quem? É uma bola muito dividida. Nós temos uma coisa positiva. Nós temos uma das maiores redes públicas de universidades do mundo. Tá. Ninguém sabe disso no Brasil, tá? Como o SUS ninguém conhece no Brasil, a China não tem esse modelo de saúde pública que nós temos aqui. Eles estão querendo criar agora, depois da pandemia, tá? O modelo de rede de universidades públicas brasileiras é um dos maiores do mundo. Universidades federais. E tem as estaduais em alguns estados, né? Inclusive, São Paulo, por exemplo, tem várias de grande destaque. Você tem a infra. O que você precisa é libertar os caras, entendeu? Você libertar a capacidade de produção intelectual de alto nível. E dar voz... E precisa de mais grana também. E precisa de... Claro. Bom, eu ia falar para você agora. É porque tem essa rede, mas você visita as universidades por aí. Mas antes da pandemia, o National Institute of Health, da onde eu peguei milhões de dólares na minha carreira, o orçamento anual deles era acima de 35 bilhões de dólares. Nossa. Uma agência de fomento científico. Tá? O orçamento brasileiro não faz cócega no NIH. Tá? Quando eu fiz o Manifesto da Ciência Tropical, nós estávamos investindo menos de 2%, menos de 1% em ciência e tecnologia no Brasil. Pô, você não vai a lugar nenhum com isso. Tá? De fato. Não vai. Não dá para a gente se desenvolver e se tornar um lugar, um país. Eu não tenho certeza do que eu vou falar, mas a gente pode checar depois. E eu não tenho nada contra esporte. Pelo contrário, você sabe, eu adoro esporte. Mas eu acho que o Bolsa Esporte, o Bolsa Atleta é maior que uma bolsa de doutorado no Brasil. Tá? Tudo bem, tem que manter o apoio aos atletas, não há dúvida nenhuma. Vamos equiparar. Né? Doutorado, o cara que está fazendo doutorado vai ter um impacto para a nação... Se for bem feito, né? Tremendo. Hoje está o quê? O doutorado 2.800, né? Uma coisa assim? Aumentou um pouquinho. Olha, eu preciso checar direito, porque eu vi o número, eu não sei se a fonte é fidedigna, mas, se eu não me engano, é maior. Não tenho nada contra a Bolsa Atleta, mas então vamos fazer a Bolsa de doutorado, né? No mundo inteiro, o mestrado acabou. Tá? Sim, agora já vai direto. Vai tudo direto para o doutorado. Nós ainda temos um investimento tremendo aqui em mestrado. Não sei se vale a pena. No mundo esse modelo ciências biomédicas, física, a vasta maioria dos caras de talento vai direto para fazer doutorado.
Eu fiz doutorado aqui direto na USP, foi uma briga de foice para eu conseguir fazer isso. Os caras queriam que você no passasse Brasil é pelo... muito Em 84. Mas eu já tinha paper publicado, já ia em congressos fora do Brasil. Eu falei, pô, mas por quê? Né? Não, é uma perda de tempo. E graças Era apenas um passo burocrático. Era um passo burocrático que eu ia perder um ano. O mestrado ambiental que o pessoal usa hoje é para pessoa... É como se fosse um nivelamento para o doutorado. E também para suprir as deficiências da graduação. Isso. Né? Tem essa também, né? Então, a ciência no Brasil poderia ter um papel muito mais fundamental. E a grande diferença também nossa, por exemplo, da China, é que as pessoas na rua falam de ciência. Isso aí que é maneiro. Isso Tá. que é Pô, maneiro. mas assim, cara, eu sinto... Ó, claro que eu tô falando do pedacinho que eu consigo olhar. Mas do pedacinho que eu consigo olhar, cara, internet, assim, no Brasil, pela internet, não sei o quê, eu acho que nos últimos anos a gente teve mais pessoas prestando atenção nesse tipo de assunto. Por que eu tô falando isso? Não, é verdade. Porque, cara, sei lá, deve ter um mês, o Sergião tava fazendo uma live de um eclipse que tinha 500 mil de pessoas assistindo. Mas é graças ao Sérgio e outros divulgadores científicos brasileiros que essa penetração aumentou. Né? Não há dúvida nenhuma. Claro. Mas ainda é uma bolha. isso Tá? ainda é, Nós somos 205 milhões de pessoas. Tá? Quando surge uma novidade científica, tá? Ela não é discutida no bar, que nem o jogo não é. Tá? Agora, uma das coisas que eu me orgulhei profundamente em 2014, quando a gente estava fazendo o projeto da Copa do Mundo, é que eu acho que eu contei pra você, a gente ia almoçar, a equipe científica, todo dia no Chico Hambúrguer, que ficava lá na Avenida Ibirapuera, porque o laboratório era lá perto. Tá lá ainda. Ele Tá mudou lá. de lugar, mas a comida tá lá. E eu levava os gringos, os americanos, francês, todo mundo ia comer no Chico Hambúrguer. E, de repente, no dia seguinte do chute, nós fomos lá comemorar, né, tudo que tinha dado certo e tal. Os garçons falavam de neurociência, tá? Ó, que legal. Aí eu voltei anos depois, fiquei anos sem ir no Chico Hambúrguer. Um dia tô lá, estamos lá comendo, vem o garçom. O senhor é aquele cara do chute, não é? O garçom do Chico Hambúrguer que servia a gente todo dia falou, olha, a gente só falava disso aqui na véspera da Copa do Mundo. Ou seja, no país do futebol, foi possível galvanizar a atenção dos garçons do Chico Hambúrguer. Agradeço, porque são muito gentis comigo sempre que eu vou lá, né? E era conversa de bar. Era conversa da esquina. Aí eu me pergunto, pô, por que não? Por que não? Né? Se você fizer um negócio... No meu caso, é um dos assuntos que mais me fascina, cara. Assim, quando vem vocês aqui assim, eu fico, nossa, cara, que bagulho foda. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Fala aí, vai. Tá entendendo? Não, a ciência... Pra mim é muito interessante. É porque, infelizmente, a gente vem aqui contra os bastidores, né? O que acontece por trás. Mas é importante também. Não, mas é importante não, mas, até veja, mesmo. eu como todo brasileiro moleque jogava bola na rua, eu queria jogar bola, certo? E aí eu pensava, né, lá na Rua Chanés, na rua em frente da vila onde eu morava, em Moema, pô, um dia eu vou jogar no Maracanã, um dia eu vou fazer gol na seleção brasileira no Maracanã, né? Outro dia, quando eu estava na China, eu fiquei pensando, putz, esse era seu sonho de infância, né? Jogar no Maracanã, São 40 anos de carreira onde eu não joguei no Maracanã, mas eu dei palestras nos Maracanãs inteiros, do mundo inteiro. Aí, ó. Tá? Todos os auditórios do mundo, eu entrei. Não fiz o gol no Maracanã, mas sem ninguém saber, porque ninguém sabe. Tá? Então, eu estava lá para entrar nessa palestra, numa outra palestra lá, e eu fiquei pensando, putz, eu fui falar na Biblioteca de Alexandria, no Egito, onde, né, um certo Euclides, da geometria de Euclides, inventou o mundo moderno, né? Na hora que ele inventou a retinha, triângulo, né? Isso aí. E eu olhei para aquele negócio e falei, putz, eu vou dar uma aula de neurociência na Biblioteca de Alexandria. É o meu Maracanã. Né? É um Maracanã desconhecido, muito pouca gente que conhece o que isso significa, mas, de certa maneira, valeu a pena. Apesar de eu não ter me transformado no centroavante do Palmeiras e ido parar na seleção brasileira, né? Será que tu ia ser mais feliz? Eu acho difícil. Não, pô. mas existem outros Maracanãs, é isso que eu queria chegar. Tá. É isso mesmo. Tá? Existem outros Maracanãs que a maioria do mundo não conhece. Tá? Mas aquela história que eu te contei, no dia que eu entrei no auditório da Harvard, da neurobiologia da Harvard, e o cara que ganhou o prêmio Nobel com a teoria anterior à minha levantou e saiu porque ficou pé da vida. Foi a realização, foi o gol, né? Eu falei, o Foi gol de cabeça aos 48 minutos contra o Corinthians foi feito nesse instante, entendeu?
Acabou de sair. Foi o gol, Né? foi o gol. Porque o cara que ganhou o prêmio Nobel, com a teoria que eu passei por cima, né? Levantar pé da vida, né? O gringo lá, como quem diz, meu, o cara do Brasil veio aqui falar para mim que o que eu fiz, né? Passou, né? Mas as pessoas não conhecem isso. É como um cantor de ópera que vai cantar no Scala de Milão, brasileiro, né? Eu estava outro dia vendo uma história de uma cantora de ópera brasileira. Eu conhecia a Bidu Sayão, que era muito famosa quando eu era criança, né? Pô, a Bidu Sayão cantou no Metropolitan de Nova York, cantou no La Scala. É o Maracanã deles, É né? o Maracanã dos caras. É isso aí. Né? E tinha um brasileiro lá, cantando. Quando eu dei a aula no Simpósio Nobel, eu assinei lá com a bandeirinha do Brasil. Tá? Então, essa parte da ciência, ela não é conhecida. Existe um estereótipo de quem é o cientista. E aqui no Brasil ele é muito forte. Tá? Enquanto, na realidade, a ciência tem um espectro por trás dela, positivo, agora não falando dos bastidores, né, da sua vida de cientista, que é você conhecer o mundo de graça. Eu nunca paguei para passar de avião para conhecer o mundo. Né? E aí você chega num lugar, tem um ex-aluno seu, no canto da Austrália, no meio de Moscou. Quer dizer, você tem uma conexão, sabe? Você tem uma network. Porra, animal. Que é um negócio que é desconhecido. Quando os caras perguntam para mim, vale a pena ser cientista? Um jovem, né? Chegava, sempre tinha isso. O cara chegava no meu escritório e falava, eu quero fazer doutorado com você, mas eu estou em dúvida se vale a pena ser cientista. E eu sempre era muito honesto com o cara. Eu vou te dar o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é isso. Você não vai andar de Ferrari, você não vai, né, sair com a estrela de Hollywood, você não vai ter a casa em Malibu. Agora deixa eu contar o lado bom. E os caras que eram bons, os caras que realmente... Estavam ali pelo motivo certo. Pelo motivo certo. Isso. O cara olhava para mim e falava, putz, onde eu assino, entendeu? E eu tive vários. Hoje eles são professores de Princeton, da Berkeley, da Johns Hopkins. E é uns moleques que eu conheci, né, na minha sala, perguntando se valia a pena. E continua valendo a pena. Eu acho que vale a pena. Ainda que tenha mudado para pior, continua valendo a pena. Se você tiver dentro de si, como você falou, o motivo... Certo. Honesto. Tá. Entendeu? O motivo real. Os grandes jogadores de futebol que eu conheci o Rivellino, né? Tá. Que é um grande amigo meu, espero que um dia desse ele ouça isso aqui. Cada vez que eu ia jantar com o Rivellino, era o fim do mundo, porque ele me contando as histórias da Copa de 70. Né? Eu acho que eu contei para você a última vez que eu vi aqui a história do Pelé, que eles estão lá para entrar na Copa, na final com a Itália. Tostão, Rivellino, tudo molecada, né? Na boca do túnel, cadê o Pelé? Todo mundo, né? Os italianos, Facchetti, lá, os caras lá da Itália, Albertosi, tá todos os moleques lá, o Rivellino, o Jairzinho, o Tostão. De repente aparece o Pelé. Vamos ganhar essa porra! Aí todo mundo, uou! Né? Ligou todo mundo, né? E o cara entrou, e eu vi ele jogar aqui no Pacaembu. O cara da entrevista de rádio era um cara comum. O cara entrava no campo, era uma pantera, era um negócio, era um troço do outro mundo, né? Então, todos esses jogadores de futebol que eu conheci, que eu tive o prazer de conhecer, que me contam as histórias, né, de ganhar a Copa, de ganhar não sei o quê, os caras queriam ser jogador de futebol mesmo. Eles não estavam ali só para ficar rico, só para... Eles queriam jogar bola. Mas nessa época não dá para ficar rico, né? Não, mas eles queriam jogar bola. Eles queriam jogar bola todo domingo, eles queriam ter a torcida. E o cientista é muito assim, o cara quer explorar o desconhecido, não é uma decisão trivial. É aquele negócio, é comemorar sozinho no laboratório quando o negócio dá certo, sozinho, né? no meio da madrugada, a primeira vez que alguém viu 40 neurônios disparando ao mesmo tempo. Né? Só você ali, né? Só eu e o meu amigo, né, o John Chape, né? E o cara virando para mim e falando, tem uma boa notícia e uma má notícia. Eu falei, qual é a boa, John? A boa notícia é capa do Science, da revista mais importante. A má notícia, vamos ter que dividir o advogado por divórcio, porque as duas não vão acreditar que nós estamos às 5 da manhã num laboratório na Filadélfia, vendo o ratinho se andando e os neurônios disparando, entendeu? Mas aquilo foi o suprassumo de fazer ciência. Porque quando a gente saiu às 6 da manhã que terminou o experimento, contei, né? Abriu a porta, estava o departamento inteiro esperando pela gente, porque eles sabiam que estava para acontecer. A qualquer momento ia acontecer, né? E os caras aplaudindo, a gente saindo morto, né? Porque passou o dia lá. E os caras aplaudindo, os caras celebrando, porque deve ter sido muito foda. Mudou tudo. Né? Por 100 anos, a neurociência se valia de ouvir o disparo elétrico de um neurônio de cada vez. São quase 100 bilhões que a gente tem aqui. De repente, nós estávamos ouvindo uma sinfonia neuronal.
tá? É como muito foda. um desses radiotelescópios, né? Isso. Quando o cara, em vez de ter um telescópio, ele tem um array, e ele está olhando para o céu agora né, com centenas de imagens sendo misturadas, né? É mais ou menos isso que foi. Então isso é impagável. Por que os caras falam que tu não... Por que existe uma ideia de que tu não gosta de inteligência artificial, cara? Não, a inteligência artificial não é uma pessoa, então eu não tenho como gostar ou não dela, né? Tem essa. Começa daí, né? Ela não é loira, não é morena, não é... Né? Mas é uma tecnologia. Não, ela é uma tecnologia, mas eu não desgosto da... Aliás, eu tenho um grande apreço por ela, porque eu publiquei Usa desde quando detectou os 40, Desde 1990 cara. eu Esses uso. 40 neurônios, como vai resolver a única, o sinal? exatamente. A única única maneira... razão porque a gente extraiu significado desses disparos de 40 células foi porque a gente usou uma rede neural artificial para analisar o padrão. Tá? Porque senão não tinha como analisar estatisticamente. Então, desde o início da minha carreira, eu uso esse barato. O que eu sempre bato na tecla é o seguinte: veja, nós não podemos ser enamorados de uma técnica ou de uma tecnologia. Não podemos desenvolver uma igreja, ou um culto, ou uma relação amorosa, ou uma relação afetiva, ou uma dependência emocional.